Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, a palavra nos diz assim: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A palavra de Deus nos ensina o cuidado que devemos ter em não julgar as outras pessoas. O cuidado que devemos ter em manter as nossas vidas com os nossos olhos focados em nós mesmos. Jesus, num outro momento, quando advertia sobre isso, ele falou assim: olha, tire primeiro a trave que está no teu olho para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Jesus então nos alertava que muitas vezes nós olhamos para o pecado do outro, queremos descobrir o pecado do outro, apontar aquilo que o outro está fazendo, porém nós não olhamos para nós mesmos. Eu vejo pelo texto da palavra de Deus e por aquilo que o texto está realmente nos falando, aqui não está simplesmente dizendo pelo fato de julgar ou não as outras pessoas, mas o conceito maior que esse texto que acabamos de ler está nos passando é a ideia de que se eu não sou padrão, eu não posso falar de ninguém. Se eu não sou padrão, eu não posso simplesmente apontar o dedo para os outros. E mesmo que eu ainda fosse o padrão, eu não tenho esse direito, porque o texto fala, na mesma medida em que você medir, você será medido. Isso é muito sério. Isso é um risco muito grande que eu corro de que a minha acusação volte para mim mesmo. A palavra de Deus também nos ensina num outro texto, num outro contexto, que eu não posso julgar porque eu não fui colocado na posição de juiz. Quando eu tento julgar, é como se eu quisesse ser o juiz, porém eu não sou o juiz. E quando eu julgo, na mesma medida, eu serei julgado. É interessante que muitas vezes as pessoas, elas levam o contexto que está tratando aqui para uma outra situação. Muitas vezes é aplicado isso, até mesmo entre dar e receber, está falando de dar valores, de dar coisas. E não é exatamente isso que o texto está nos dizendo. O texto está falando daquilo que nós plantamos na vida das outras pessoas. O texto nos fala: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Olha que interessante. Na verdade, quando eu vou julgar, à medida que eu vou plantar, à medida que eu vou dar, aquilo que eu vou receber de volta, não vai ser simplesmente a mesma medida, não vai ser simplesmente no mesmo nível. Quando eu recebo de volta, vai ser sacudido, vai ser socado, vai ser realmente algo que vai estar transbordante. Por quê? Porque eu dei permissão. O que acontece é que quando eu julgo alguém, eu abro precedente para ser julgado. Quando eu aponto o dedo de alguém, eu abro precedente para que o meu erro seja apontado também. Quando eu exponho a vida de alguém, eu estou dando permissão para que a minha vida seja exposta também. É que o texto está nos falando. É o que o texto está realmente nos transmitindo. É uma verdade isso. Nós não temos esse direito. Nós não podemos julgar ninguém, até porque não somos juízes, como eu já falei. Só existe um juiz. Só Deus é o juiz. Só Ele pode nos julgar. Só Ele tem esse poder e esse direito. E Deus, Ele não nos acusa. Deus não nos aponta o erro. Ele vem e Ele nos atrai para que, através desse amor que Ele nos envolve, possamos reconhecer o nosso erro e então mudar. Se Deus é assim, quem somos nós para agir diferente? Quem somos nós para descobrir o pecado do outro, para descobrir o erro do outro e ficar apontando e ficar julgando? Meu querido, nós não temos esse direito, não temos essa liberdade, porque a palavra de Deus mesmo está nos ensinando. Não julgueis para não serdes julgados. Enfim, o que realmente acontece, o que normalmente acontece, é que nós julgamos os outros por um padrão que nós estabelecemos na nossa própria vida. Então nós agimos assim:
aquilo que eu faço certo, eu julgo o outro naquilo que ele faz errado, na medida que eu estou fazendo certo. Porém, a verdade é uma só. Eu não sou o padrão. Nós não podemos ser esse padrão. O padrão das nossas vidas é a palavra de Deus. O padrão, quem estabelece, é o próprio Deus. Por isso, nós muitas vezes nos achamos no direito de julgar os outros, de apontar o erro dos outros de acordo com o padrão estabelecido sobre a nossa própria vida. Porém, a verdade é, nós não podemos fazer isso. Até porque nós não somos esse padrão que nós muitas vezes imaginamos ser. Nós não somos isso e nós não temos o direito de apontar o dedo ou de julgar os outros. Na verdade, nós sempre devemos nos colocar na condição: será que eu estou fazendo certo? Será que a minha vida realmente pode ser um reflexo da vida do próprio Deus? O alvo de Deus é esse, que nós possamos, como que por um espelho, refletir a imagem dele. Porém, nós ainda não estamos nessa perfeição. Nós ainda não alcançamos esse nível onde nós podemos realmente expressar aquilo que Paulo falou. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isso também não dava direito de Paulo julgar, até porque tinha áreas da vida de Paulo que talvez não fossem realmente, não estivessem realmente ajustadas dentro do padrão de Deus. Talvez áreas da sua vida onde ele precisava ainda ser trabalhado. Por isso, nem mesmo Paulo, que foi um dos maiores apóstolos, poderia fazer isso. E ele tampouco fazia. Muito menos nós que vivemos talvez muito aquém da realidade que ele viveu. Mas nós temos um alvo. O nosso alvo é nos tornarmos semelhantes a Jesus. E ser igual a Jesus diz respeito a não julgar os outros. Por isso, meu querido, tenha cuidado quando você olhar para os outros e considerar aquilo que ele está fazendo errado, ou simplesmente apontar o dedo para aquilo que ele está fazendo de errado. Não significa que nós temos que simplesmente aceitar o erro dos outros. Quando há oportunidade, a Bíblia nos ensina a admoestar, essa palavra que a Bíblia usa. Admoestar não é acusar, admoestar é dar o braço para ajudar a pessoa a sair daquela condição em que ela se encontra, sair talvez daquele pecado em que ela está vivendo. Até porque todos nós somos pecadores e todos nós somos como que inculpáveis diante de Deus. O que nos redime da culpa é a graça e todos nós, sem exceção, carecemos da graça de Deus. Por isso, meu querido, que essa instrução de hoje, essa palavra, fale ao teu coração e que você compreenda que Deus não te chamou para ser juiz, Deus não me chamou para ser juiz. Somos apenas aqueles que contribuem para o trabalhar de Deus nessa terra, nesse mundo e principalmente, primeiramente, nas nossas próprias vidas. Por isso a minha oração é que você realmente tome uma decisão de experimentar a verdade de Deus na tua vida e que você possa ser o reflexo do próprio Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.